Os rótulos dos alimentos que a gente consome e vê nas padarias, nos mercados e nos supermercados devem sofrer mudanças. O padrão atual foi definido entre 2002 e 2003, há 15, 16 anos, portanto, mas tem muita pressão em prol de mudanças. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, admite que a alteração está entre as prioridades, mas não fixa a data. O primeiro passo é abrir uma consulta pública e ouvir a população, o que pode ser feito ainda este ano. Mas espera aí, o que o direito tem a ver com isso? Veja no quadro Olha o Direito Aí. Dentro do princípio da transparência, o consumidor tem que ter a informação na exatidão do que ele está consumindo. As empresas que não colocam, elas estão infringindo o Código de Defesa do Consumidor quando ele diz lá no artigo 6º que os princípios da transparência e da informação têm que serem prestigiados. Então, no momento em que não há informação nesses rótulos, esses princípios, eles estão desprestigiados e aí há irregularidade sim. Quanto a comer um produto, consumir um produto que não sabia que tinha traços de alguma coisa que eu tinha alergia muito severa, Aí cabe uma indenização contra a empresa porque não avisou e já feriu o Código de Defesa do Consumidor naquele direito à informação. Para discutir esse assunto, eu recebo a advogada Simone Magalhães, especialista em Direito do Consumidor, e a nutricionista Enaile Arraes. Muito bem-vindas ao fórum. Eu começo com a seguinte pergunta, Enaile: por que é preciso mudar os nossos rótulos? Então, Paulo, hoje os rótulos eles não são tão claros para a população e uma pesquisa realizada pelo IDEC em 2016, mais de 70% dos consumidores, dos participantes da pesquisa, não sabiam interpretar os rótulos alimentares. Além disso, a gente tem informações que são omitidas nos rótulos e informações pouco claras, né, em que há um equívoco na parte dos consumidores, na leitura desses rótulos. É muita informação, é isso? É muita informação e informações pouco esclarecidas. E quando conseguem se ler essas informações. E você lembrava aqui, antes da gente gravar, que houve uma mudança pontual em 2015, referente aos alérgicos, é isso, Simone? Isso mesmo, Paulo. A RDC 26 de 2015 foi publicada pela Anvisa e foi um grande avanço, né? Principalmente para as pessoas que apresentam alergias alimentares e também são informações aproveitáveis às pessoas que têm alguma intolerância alimentar. O que diz essa resolução? Que é obrigatório que conste de forma clara e adequada no rótulo dos produtos a presença dos alérgenos, né? Infelizmente, a população que apresenta alergia alimentar aumenta a cada ano, né? Principalmente pela maior exposição a esses alérgenos, que são alimentos muito comuns no nosso dia a dia. E aí a OMS, ela diz que aproximadamente 90% das alergias alimentares são causadas por 8 alimentos, a exemplo de trigo, leite, amendoim, ou seja, são alimentos muito cotidianos, que para a maioria da população são totalmente inofensivos, mas para quem tem restrição alimentar, eles podem causar grandes prejuízos. Então, essa RDC, que obriga a informação sobre a presença do alergênico, foi um avanço muito grande nos rótulos e um ganho para toda a nossa sociedade. Mas a mudança não foi fácil, né? Não foi fácil, né? Porque demandava uma alteração da postura da indústria dos alimentos. Na verdade, desde 1990, quando foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, já estava lá expresso, né, o direito básico do consumidor, a informação clara, adequada, a informação precisa sobre todos os componentes do alimento, mas infelizmente os consumidores realmente não tinham essa informação nos rótulos dos produtos, que é o meio de comunicação mais eficiente entre o fabricante e o consumidor, né? As pessoas que apresentam alergia tinham grande dificuldade e elas não sabiam se poderiam comer aquele alimento ou não, né? Famílias de alérgicos sempre ficaram numa tensão muito grande, sem saber se aquele alimento que davam para os seus filhos, por exemplo, poderiam causar ali algum problema que não é somente aqueles cotidianos, né? Mas a alergia alimentar pode causar danos muito graves à saúde. O que é preciso fazer, Enaile, para que a mudança seja efetiva? Quais são os passos? A gente dizia aqui que é preciso ouvir a população, né? Preciso ter uma audiência pública aí. Sim. O que mais precisa ser feito? E outro ponto, essa mudança é urgente?
Sim, existem vários segmentos da sociedade que estão envolvidos e interessados, né, em opinar. Então, certamente a Anvisa vai abrir, né, vai fazer uma chamada pública para ouvir a sociedade e os interesses, né, dos profissionais da saúde, né, dos profissionais da área e os envolvidos, né, na sociedade em geral com relação a isso. O que você defende? Como é que deveria ser o nosso rótulo? Mais simples, menos informação, letras maiores, por exemplo? Sim, eu concordo com a proposta trazida pelo IDEC em padronizar a tabela nutricional para 100 gramas, né? Dessa forma acontece a melhor comparação entre produtos diferentes, assim como a gente conversou. E o selo de advertência vindo na parte da frente do produto, né? Porque dessa forma vai ficar mais claro para a população escolher alimentos melhores e mais saudáveis. Acaba tendo muita omissão de informação? Como hoje a tabela nutricional ela é embasada na quantidade da porção, os produtos, as empresas que querem vender o produto com uma caloria menor, eles diminuem essa quantidade da porção. E aí, consequentemente, o produto vai ser com menor caloria, né? Agora, com a nova proposta, a base vai ser, a comparação vai ser a partir de 100 gramas do alimento, para ser feita essa comparação melhor entre os produtos. A gente até falava sobre isso aqui, né, Simone, dessa mudança que teve aí em 2005, que você ressaltava. A última mudança é mais recente, 2002, 2003, mas não é tão antiga, né? São 15, 16 anos. A gente vai evoluindo, a gente vai vendo o que tem de ruim, é preciso mudar. É preciso mudar e, na verdade, o nosso mercado de consumo está em crescente evolução, né? Cada vez mais que os consumidores se conscientizam dos seus direitos, eles atuam nesse mercado de uma forma bem mais lúcida e isso faz com que os próprios fornecedores disponibilizem serviços, produtos mais seguros, mais adequados, mais eficientes, que diminuam a incidência de problemas para os consumidores, principalmente em relação ao alimento, né? Porque podem realmente causar intoxicação alimentar ou algum outro problema grave de saúde e o interessante é que todas essas questões sejam ali retiradas preventivamente, ou seja, todos os produtos, todos os alimentos colocados no mercado de consumo sejam seguros para os consumidores. Então, a questão da rotulagem, a alteração que se clama nesse momento, né, para padronizar, para excluir aquele apelo infantil de colocar personagens em que as famílias deixam de optar por um produto, né, pela sua qualidade nutricional, comprando sim, porque a criança quer comer aquele produto pela presença ali de algum personagem que ela gosta, né? E isso é muito prejudicial, é um dos fatores que estão contribuindo para a obesidade infantil e a alteração no rótulo é extremamente benéfica para toda a sociedade. Essa alteração no rótulo que a gente tem conversado aqui, né? Que existe essa expectativa de mudança. Publicidade infantil que você falava, isso já foi implementado ou também é um plano? É um plano. A publicidade infantil nos últimos anos está sendo muito discutida em todas as áreas, né? Mais especificamente agora em relação ao alimento, né? Quando saíram esses novos dados da Organização Mundial de Saúde, também quando foi assinado um plano de prevenção da obesidade entre crianças e adolescentes, que foi assinado pelos Estados-membros lá da Organização Pan-Americana da Saúde, né, por constatar que há um aumento da obesidade, principalmente aqui nos países da América. Então, está sendo feito aí um trabalho em conjunto para que existam subsídios para políticas públicas preventivas da obesidade. E quais são essas consequências, Enaile, da nossa população, por exemplo, comer muito sal, muito açúcar, muito produto ultraprocessado? A gente tem visto isso, né? Sim. Esses produtos eles estão diretamente ligados ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, câncer, né, doenças cardiovasculares. E a população ser mais obesa, você tem dados sobre isso? Sim, a OMS ela publicou, né, esse dado, essa pesquisa, que metade dos adultos brasileiros estão com sobrepeso e 19% são considerados obesos, né? E a própria OMS ela cita que o alto consumo desses alimentos processados e ultraprocessados ela está diretamente relacionada a esse avanço da obesidade. A gente falava muito sobre o direito à informação, Simone. Tem direito à saúde também, né? Direito à saúde, né? Na verdade, é direito constitucional. Primeiro, a proteção do consumidor é um direito que está no artigo 5º da nossa Constituição
e precisa ser dada a importância devida a esse fato, né? Quando se protege o consumidor, se protege toda a sociedade. E o direito à informação está no nosso Código de Defesa do Consumidor desde a sua publicação em 1990 e, juntamente com isso, direito à saúde, à segurança e à vida do consumidor. A nossa legislação é adequada? Nesse caso, a gente precisa caminhar ainda? A nossa legislação é bastante adequada, né? O Código de Defesa do Consumidor, por ser uma lei principiológica, é bastante flexível aos avanços da nossa sociedade. Infelizmente, questões culturais impedem que tudo que está previsto na lei seja realmente aplicado na prática. É por isso que, quanto mais consciente for o consumidor, ele estará apto a exigir os direitos que tem e a sociedade toda ganha muito com isso. Vou pedir um tempinho aqui para as duas, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. O intervalo é curto, hein? Até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje é a mudança nos rótulos dos alimentos. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode ouvir a população ainda este ano. É o primeiro passo da alteração. A gente falou bastante sobre pressão aqui no primeiro bloco. Se não pressionar, não sai, Simone? O interessante é que a população participe. Afinal de contas, o rótulo é destinado a elas, né? Ou seja, a todos nós, enquanto sociedade. A Anvisa colocou esse assunto em pauta na agenda regulatória, né? Mas não existe ainda indicações de como o assunto será tratado. É por isso que a participação da sociedade civil é fundamental para direcionar o trabalho e para que o resultado, ou seja, as próximas resoluções referentes às alterações dos rótulos, atendam realmente à necessidade da população. Informação existe, a resolução existe, mas está havendo um descumprimento. Existe e já fez uma alteração muito considerável, né? Praticamente todos os produtos estão adequados à resolução 26 da Anvisa. É claro que, em alguns momentos, existe uma certa desconfiança porque é perceptível a incompatibilidade de informação entre a lista de ingrediente e a informação sobre o alérgeno. Muitos consumidores denunciam casos assim à própria Anvisa, que deve atuar, né, nessas situações. O ideal é que esses produtos não sejam colocados no mercado, mas a partir do momento em que eles estejam ali numa prateleira de supermercado, por exemplo, é fundamental que o consumidor, consciente, né, dos seus direitos, ele analise o rótulo e, se perceber alguma inconsistência, é primordial que ele faça uma denúncia para a Agência de Vigilância Sanitária. Agora, como é que é a fiscalização no Brasil? Enaília, ela funciona? Qual que é o papel? É atuante? Qual que é a sua avaliação? Bom, no Brasil são os órgãos, né, da vigilância sanitária locais, né, nos estados e nos municípios que fazem essa atuação, né? E eles estão também autorizados a fazerem as punições, então multas ou retirar o produto, né? Ou a suspensão. Agora em abril a gente teve um exemplo de uma empresa, né? Bastante conhecida aqui em Brasília e em Goiânia, que ela recebeu uma denúncia e aí os órgãos foram lá e viram leite condensado na fábrica, né? E os consumidores já tinham relatado que achavam os produtos muito doces, né? Então, e eles garantiam que não havia, exato, não é isso? No rótulo eram produtos sem leite, sem glúten, né? E aí isso é um problema muito grave, porque assim como a Simone citou, intolerâncias e alergias a gente está crescendo muito, né, na população, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente desenvolve alergias, né? Não é que a gente nasce com umas e pronto, acabou. Exatamente. As alergias, elas têm as alergias imediatas, que podem provocar os choques anafiláticos, né? E tem as alergias tardias. São essas alergias que podem surgir tanto do nada, né, inesperadamente, como de maneira mais sutil. Então, é muito importante essa rotulagem de alergenos e a fiscalização correta, né, desses produtos. Agora, se uma pessoa vê alguma situação inadequada como essa, que a Enaília contava aqui pra gente, Simone, olha, eu já estou vendo ali que esse produto diz não ter glúten, por exemplo, mas tem glúten. Diz não ter açúcar, mas tem açúcar. O que a pessoa deve fazer?
deve imediatamente notificar esse fato à Anvisa. E é muito perceptível em alguns rótulos, por exemplo, na lista de ingredientes consta trigo, mas na informação dos alérgenos não aparece isso. Ou seja, existe ali um conflito que aí fica mais fácil para o consumidor perceber, né? Infelizmente, existem casos em que, como relatado pela nutricionista Elaine, que as informações não são colocadas nos rótulos, principalmente porque esses alimentos que têm algum tipo de restrição, as pessoas que têm restrição alimentar ou alergias ou doenças, infelizmente acabam pagando mais caro pelos alimentos, né? Porque eles existem em menor quantidade ainda no mercado. E dessa forma, facilita para alguns fornecedores, alguns fabricantes, agirem de uma forma não correta, né? É claro que isso são casos excepcionais, extremamente pontuais, mas que existem sim, né, fabricantes que, se aproveitando dessa possibilidade de cobrar mais caro por esses produtos teoricamente especiais, apesar de, na prática, não são tão especiais assim, né? Somente uma produção mais cuidadosa que se exige, mas acabam se aproveitando desse fato como se aquele produto fosse especial e cobram mais por isso, se esquecendo da função social e primordial da empresa, que é colocar no mercado produtos, nesse caso alimentos, seguros. E a partir do momento em que um alimento contém leite, por exemplo, e isso não é informado no rótulo, além de ser extremamente grave, né, prejudicial à saúde, à segurança do consumidor, e repercute também em questões criminais que aí precisam ser avaliadas pela justiça. E o que pode acontecer com essa empresa que descumpre uma regra, por exemplo? Pode ser multada, os produtos podem ser apreendidos, pode ser fechada no caso grave? Sim, existem muitas possibilidades. Existem sanções administrativas, né, que podem ser aplicadas pelo PROCON ou específicas a alimentos pela própria vigilância sanitária. O importante e também é muito recomendável que existam ações conjuntas, né, entre alguns órgãos como PROCON, vigilância, polícia, Inmetro, dependendo do tipo de ação específica naquele momento, né? Essas ações conjuntas são muito benéficas para a sociedade, mas a partir do momento em que se é averiguado ali uma inconformidade, existe um rol, né, bem extensivo de sanções administrativas que podem ser colocadas ali naquele caso, que vão desde a advertência, multa, né, que é a mais comum, até a própria interdição do produto, a suspensão da fabricação, a obrigatoriedade de recolhimento, né? A Anvisa também tem resolução específica em relação a isso, e nós temos notícia e vemos rotineiramente em jornais, por exemplo, a suspensão de fabricação ou recolhimento de produtos que já estão disponíveis no mercado, mas que tardiamente foi ali averiguada alguma inconsistência que coloque o consumidor em risco. E em situações mais graves, aí é claro, pode até haver a interdição do próprio local ou a proibição de fabricação daquele produto. Enfim, são várias possibilidades de sanções administrativas, não se esquecendo que existem também sanções civis e penais que podem ser aplicadas ao caso ali concreto averiguado. A gente tem falado muito sobre a Anvisa. Qual que é o papel da Anvisa, Enay, nesse caso? Algumas propostas foram enviadas à Anvisa, né, e ela está sob análise, mas ainda não temos resposta, né, do que vai ser feito, se vão ser aprovadas ou não. E aí cabe à Anvisa mesmo coletar, né, as informações dos próprios consumidores, dos profissionais da área, para conseguir melhorar essa tradução dos rótulos, né? Essa correta leitura dos rótulos. Mas tudo passa pela Anvisa, né, Simone? Você dizia que essa mudança de 2015, implementada em 2015, que passou a vigorar em 2016, também passa pela Anvisa. Sim, é de competência da Agência de Vigilância Sanitária, né? Ela que faz essas resoluções específicas, né? Lembrando que a Anvisa é ligada ao Ministério da Saúde, então cabe a ela esse tipo de atuação legislativa em relação às normas referentes aos rótulos dos alimentos. Então, ela tem, além desse poder de editar as normas, também tem o poder de fiscalizar a aplicação daquela norma que já foi publicada.
No fim das contas, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui do programa, Enai. Por que é vantagem para o consumidor, na sua avaliação, mudar o rótulo atual? Bom, ele vai ter uma melhor informação, um acesso melhor à informação. Dessa forma, ele vai conseguir ter uma autonomia alimentar e uma soberania alimentar, né? Que é um dos objetivos da Aliança, uma organização que visa esse desenvolvimento dessas políticas públicas, né? Fortalecer essas políticas públicas em prol da segurança alimentar e nutricional. Então, o consumidor ele vai ter melhores escolhas no âmbito da alimentação saudável. Numa mudança como essa, a gente falava muito do Chile. O Chile tem números positivos depois da mudança ou a mudança é muito recente, ainda não conseguiu ver? Sim, as pesquisas recentes mostram que deu muito certo essa questão do selo de advertência na parte da frente dos produtos, né? Então, o IDEC ele trouxe uma das propostas de mudança lá do Chile. É quando tem um triângulo, mas o triângulo diz o seguinte, que tem muito de um determinado produto, é isso? Isso, o triângulo vai vir informando se ele está em excesso em açúcar, sódio e gorduras. E constando a presença de adoçantes artificiais e gorduras trans. Quem passa por um problema como esse, Simone, a gente até contava, você dava orientações aqui. Se isso foi irregular, faça aquilo. Por que é bom também para o consumidor, nesses termos jurídicos, que haja essa mudança? O que você defende? A intenção da mudança é que a informação fique mais fácil, fique acessível ao consumidor. Porque existe sim todas essas informações na parte traseira do rótulo, né? Ou seja, existe ali a obrigatoriedade de ter informação nutricional, mas o consumidor, ele vê aquelas informações e não consegue entender realmente o significado delas. A intenção, né, com esses triângulos na frente da embalagem, como citado, por exemplo, é que o consumidor já bata o olho naquele produto e não tenha dúvida, ele vai saber que tem muito sódio, ou que tem muito açúcar, ou muita gordura, né? Dessa forma, atinge-se aí de forma concreta o dever de informar. E a conscientização sobre o que se alimentar é crucial para o consumidor. Não só aqueles que têm aí alguma alergia, alguma intolerância, alguma restrição alimentar devido a alguma doença, mas para todos os consumidores, né? Infelizmente, como já falamos aqui, a obesidade é um problema de saúde pública, as pessoas não têm realmente noção de que determinados alimentos que estão ali inseridos no seu dia a dia são prejudiciais à saúde porque são ultraprocessados, né, com nutrientes que não são tão interessantes assim para o organismo. E a partir do momento em que ele olha na frente do produto e vê um triângulo negro com a informação de que aquele produto tem muito sal, por exemplo, automaticamente ele vai conseguir avaliar se existe, né, se realmente ele vai adquirir aquele produto ou não. Ok. Simone, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no fórum. Muito obrigada. Enaile, obrigado também. Eu que agradeço. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, mande um e-mail forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.